porque nesta quinta-feira também repercutiu as críticas que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez ao governador de São Paulo e seu aliado político Tarcísio de Freitas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Bolsonaro disse que Tarcísio, entre aspas, dá suas escorregadas. Questionado sobre o futuro da direita brasileira e da possibilidade de Tarcísio de Freitas concorrer à presidência, Bolsonaro criticou o governador. E ele disse ainda, entre aspas, não está tudo certo, eu não mando no Tarcísio, ele é um baita de um gestor, politicamente dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda, mas um governador depende do governo federal. Bolsonaro disse ainda acreditar que Tarcísio concorra à presidência em 2026 e completou, entre aspas, o povo tem saudade da gente, agora com 10 meses desse cidadão aí à frente do governo aqui em Brasília, dá para entender para onde estamos indo. Sobre uma possível candidatura envolvendo sua esposa, Michele Bolsonaro, o ex-presidente disse que ela está cotada para uma vaga no Senado. Ainda durante esta entrevista, Bolsonaro voltou a criticar o TSE e chamou de crimes e absurdos os processos que enfrentou na tribuna e que resultaram em 8 anos de inegibilidade e multas. O ex-presidente também comentou sobre os eventos do dia 7 de setembro no ano passado. Sobre este assunto, Bolsonaro disse que não puxou o couro de imbrochável. Ele afirmou, entre aspas, um cara falou isso e eu repeti no carro de som, sem usar o microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Tinha acabado o 7 de setembro, a Força Aérea tinha acabado sua apresentação, queria um motivo e falaram disso. Tá aí James Vasconcelos, parece que Bolsonaro não está muito satisfeito aí com, né, essa aproximação do governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, como ele disse, com a esquerda, mas como ele também falou na entrevista, né, é preciso ter uma relação com o governo federal, independente de partido, independente de bandeira. Então, Tarcísio, ele conversa com todo mundo, principalmente ele governa um país, né? Nós estamos falando de um estado com mais de 40 milhões de habitantes. São Paulo, 1/4 do PIB brasileiro está centralizado ali. E Tarcísio, ele precisa de recursos, principalmente do governo federal, para ele continuar mantendo a estrutura básica da máquina do governo de São Paulo. Senão fica difícil. Porém, essa coalizão que ele teve, principalmente na reforma tributária, que ele foi totalmente favorável, e teve também uma reunião, uma audiência entre membros ali, conversando, deputados federais e senadores, onde Tarcísio, incisivamente, ele foi, de fato, favorável à reforma tributária, porque para os estados, como o estado de São Paulo, os estados do Sudeste, vai ter um favorecimento maior do que o estado aqui de Goiás, que o nosso governador sempre bate na tecla que nós vamos precisar ir até esse conselhão para pedir bênção para vir os recursos para cá, vai ter essa centralização do governo para a liberação desses recursos, mas Tarcísio, enfim, ele está entrando, de fato, a cada dia um processo de coalizão contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele foi, de fato, 2 vezes inelegível e tem uma força gigante ainda no Brasil por onde passa. Hoje é uma das principais figuras que não tem mandato hoje, que carrega multidões. A minha preocupação é, você ser um gestor do estado tão gigante como São Paulo, precisa ter diálogo sim com o governo federal, mas essa aproximação para a direita ela vê de uma forma ruim, uma forma estranha. Porém, na minha opinião, eu acredito que o Tarcísio ele tem que conversar, tem que levar recursos. Ronaldo Caiado recebe aqui também, em vista, vamos falando aqui muito próximo, recebe o Bolsonaro aqui, recebe outros ministros, como Rui Costa, outros ministros do governo Lula, aqui em Goiás. Precisa ser diplomático, porque o governo não tem como e terá dificuldade se não usar a máquina pública do Poder Executivo. Então ele tem esse diálogo, porém, para a direita não tem esse tipo de conversa, principalmente para os deputados federais aqui de Goiás e tem os deputados da base aí do bolsonarista, não tem conversa com o governo assim. Porém, Tarcísio precisa muito do governo,
E cada dia esses encontros de coalizão com o Bolsonaro assim, acabando um pouco com a imagem de Tarcísio, que de fato ele quer ser candidato à presidência da República, porém o grupo bolsonarista acha que daqui 8 anos ele já vem muito forte, natural, governador de São Paulo, natural ser candidato à presidência da República. Claro, se caso Bolsonaro mesmo continuar inelegível, mas para o grupo, no nosso grupo, nós identificamos e pensamos que Bolsonaro ainda vai ficar elegível para as próximas eleições presidenciais. Michel Magu, a relação de Tarcísio de Freitas com Bolsonaro estaria estremecida? Não acredito que esteja, até porque o Bolsonaro não tem outro governador do tamanho, do porte do Tarcísio para ajudá-lo e projetar a família que ele tem em São Paulo continuar no poder. Então, o Bolsonaro precisa muito do Tarcísio nesse momento. Rei morto, rei posto. Querendo ou não, ele vai ficar muito tempo fora dos holofotes, sem uma máquina, sem um discurso, sem palanque. E ele precisa bastante, mesmo tendo a sua independência, tendo seus seguidores, ele precisa do governo estadual do Tarcísio para poder os seus aliados, o grupo político, até porque há indicações do Bolsonaro no governo estadual. O que ele está tentando é marcar uma certa diferença e limitar o poder do Tarcísio, que a cada dia cresce mais. Cresce internamente, cresce com a direita, cresce na imprensa, cresce com os relacionamentos diplomáticos, sabendo como se posicionar com o governo federal. É claro que nessa nova reforma tributária, São Paulo é bastante beneficiado e o Tarcísio precisa, de fato, desses recursos para poder manter o investimento em infraestrutura, educação e segurança. Também é necessário compreender que o Tarcísio hoje é a maior demonstração de força no país do próprio Bolsonaro e a fala e a resposta do governador de São Paulo demonstra isso, falando de lealdade e gratidão, sendo até quando é atacado pelo Bolsonaro, ele minimizando e trazendo para perto. Essa é a ação que demonstra maturidade, que demonstra ponderação, equilíbrio como gestor, e que o Brasil e as pesquisas demonstram que o eleitor brasileiro quer uma pessoa mais à direita, com posicionamentos ponderados, equilibrados, e o Tarcísio hoje, a cada declaração dele se fortalece e demonstra que ele está preparado para governar o Brasil, o que incomoda muito o Bolsonaro no momento que ele pode ficar inelegível, perder esse posto para o Tarcísio e, ao mesmo tempo, é um jogo político, dizer, bom, o líder aqui sou eu, não é você, Tarcísio. E o Tarcísio fala, não, você continua sendo líder, cara, não queira esse papel para mim. Mas, de forma natural, o Tarcísio vem se destacando e, a partir disso, o Bolsonaro quer colocar as suas limitações internas. Lamentavelmente, eu não acho que a melhor forma seja pela imprensa, numa rádio gaúcha. Acho que isso aí teria que ser debatido internamente. O Tarcísio é de um partido diferente do Bolsonaro, está no Republicano, o Bolsonaro é do PL. Então, tudo isso tem que ser ponderado. E o partido do Tarcísio está na base do governo federal com o Lula. Então, querendo ou não, há muitos meandros, há muitas diferenças que a gente tem que destacar e tem que ter muita cautela na hora de avaliar. Mas eu vejo que a cada dia a figura do Tarcísio se destaca e o Bolsonaro se afasta da cena nacional por força da justiça ou por força das suas atitudes pessoais.